E o Flamengo vira pra cima do Bragantino mesmo com 8 desfalques. É, meu amigo, nada é fácil pro Flamengo e nada é de graça pro Mengão. Cara, que jogo difícil, mano. Que jogo complicado, que jogo truncado. Vamos fazer um review aqui do que aconteceu, rapidamente um resumo do que aconteceu desse jogo, beleza? Mas antes, já se inscreve aí no canal, deixa seu like pra poder fortalecer, beleza? Já deixou o like? Já se inscreveu? Então vambora. O jogo do Flamengo começou daquele jogo preso, aquele jogo meio truncado, sabe? Aquele jogo que a gente olha e fala, não vai ser empate. Vai ser um 0 a 0 e esse jogo não vai caminhar pra lugar nenhum. O jogo tava indo assim, aquele jogo preso, um jogo meio amarrado, mesmo com o Flamengo tendo 60% de posse de bola no primeiro tempo, o Flamengo tinha dado apenas 3 chutes ao gol. É inacreditável como o Flamengo consegue ter a posse de bola, mas não rola aquela objetividade. O Flamengo parecia que tava preso. E depois que o Flamengo voltou do Mundial, o Flamengo não tem feito jogos brilhantes que saltavam os olhos. Tudo bem que nós vencemos o Clássico contra o Fluminense, vencemos o São Paulo e vencemos uma agora e perdemos apenas um jogo para o Santos. Mas desde que voltou no Mundial, o Flamengo não demonstrou aquele futebol bonito, né? Aquele futebol que a gente tá acostumado a ver no início da temporada ali, com a Arrascaeta brilhando. Tudo bem que também que por causa de 8 desfalques, o time vai oscilar, porque não rola aquele entrosamento, não tem como fazer umas jogadas que você já conhece o seu companheiro do lado, porque tá mudando o tempo todo. Uma jogada ensaiada que foi o gol do Léo Pereira, mas, né, a gente sabe que aquele jogo onde o jogo flui, aquele jogo fluido que a gente tá acostumado a ver, não aconteceu, até porque nós temos um jogador importantíssimo que é o Plata, que está lesionado, Danilo e Alexandro está lesionado, Ailton Lucas lesionado, então são jogadores importantíssimos para o Flamengo, o que está fazendo com que o time fique oscilando. Então no primeiro tempo o Flamengo parecia que estava preso, parecia que o jogo não ia para lugar nenhum, era aquele 0-0 amarrado, e a gente sabe das dificuldades de ganhar em Bragança Paulista, né? E meu amigo, que transmissão foi aquela, Globo, pelo amor de Deus, não tem condições o Flamengo jogar no estádio com capacidade para 12 mil pessoas. Na verdade, nenhum time da elite deveria jogar no estádio para 12 mil pessoas. Isso é covardia com o torcedor. Sinceramente, 12 mil pessoas, fora que a transmissão fica uma porcaria toda vez que vai jogar em Bragança. É inacreditável que até hoje, um time com tanto dinheiro que é o Red Bull, não consertou isso, não deu uma estrutura melhor pro clube, pelo amor de Deus. Aí eu sei que vai vir gente zoar o Flamengo aqui, não tem estádio, mas o Flamengo tem a administração do Maracanã e tá construindo seu estádio, então não vou dar esse gostinho pros antes vir aqui zoar a gente falando que a gente não tem estádio, né? Mas o primeiro tempo foi sim um jogo bem preso, um jogo até chato, diga-se de passagem, não tava fluindo, não tava acertando, e aí iniciou-se o segundo tempo. E o segundo tempo, logo nos primeiros 10 segundos, se eu não me engano, foi em 8 segundos exatamente, o Flamengo toma o gol numa saída de bola do Bragantino, uma saída de jogada ensaiada muito rápida, onde o Bragantino teve a oportunidade de sair cara a cara com o goleiro, e aí, cara, o cara só tirou do goleiro e fez o gol 1 a 0 pros caras, e isso me irritou muito, porque o Flamengo parece que saiu do segundo tempo ou entrou do mesmo jeito, preso, porém entrou dormindo, por isso que tomou esse gol logo de cara, e eu fiquei irritado, eu falei, não acredito que nós vamos perder mais uma vez pro Bragantino, porque se tem time pra tirar ponto do Flamengo, ponto importante, é o Bragantino, a gente de vez em quando perde jogo pra eles ali, que é aquele ponto que a gente pensa, putz, se não tivesse perdido pra aquele time, pois é, felizmente Felipe Luiz tem bons jogadores na mão, por mais que tenha muito desfalque, o Flamengo tem um elenco muito bom, cara. Matias Vinha e o Wallace Ian. Quando eles entraram, o jogo mudou. O jogo mudou por completo. Vamos fazer uma ressalva aqui também que Luiz Araújo, pô, meu amigo, que jogo apagado do Luiz Araújo. O Arrascaeta até então também estava apagado, até que ele deu um passe que colocou na cabeça do Léo Pereira, fazendo 1 a 1 para o Mengão. E a partir dali só deu Flamengo. Já estava dando Flamengo. Só que no segundo tempo só deu Flamengo mesmo. O Flamengo estava com mais de 60% de posse de bola o segundo tempo todinho. O Bragantino não conseguia fazer nada. Até porque o Bragantino fez 1 a 0 e depois tomou um empate e sentou em cima desse resultado, achando que seria bom para eles, né? Porque afinal de contas eles estão brigando ali em cima contra o Flamengo, contra o Cruzeiro e Palmeiras. Então se sustentar ali em cima com um empate pro Flamengo, para eles estava de bom tamanho, mas não estava bom pro Flamengo, porque a nossa briga é para vencer esse título. Afinal de contas já tem 5 anos que o Mengão não vence o Campeonato Brasileiro e a gente vai para cima com tudo para poder conquistar essa taça. E o Flamengo tava
tava batendo, até que Matias Villa, meu amigo, o Matias, eu tinha me esquecido do futebol do Matias Villa. Matias Villa é um bom jogador, eu pesquisei a idade dele, é um jogador de apenas 27 anos. Foi uma pena o que aconteceu com ele com essa lesão, o que ele poderia ter acrescentado no futebol do Flamengo nos últimos anos seria um absurdo, porque o que ele entrou e mostrou em meia hora de jogo, já dá pra ver que o cara é diferente, o cara joga muita bola. E o que dizer do Wallace Ciano? Um moleque que tem muita estrela, um moleque é provocador, um moleque vai pra cima, fala mesmo do jeito que tem que ser, do jeito que a nação flamenguista gosta, de jogador pra frente, o que provoca o adversário, que entra na mente dos caras e que faz os caras perderem o psicológico, tomando cartãozinho ali, fazendo uma falta boba aqui. Pois é, então o Wallace Ciano também entrou muito bem e numa jogada individual do Matias Villa, no compasse do Wallace Ciano pro Wesley, o nosso menino Wesley, que se consagra deixando um gol na virada do Mengão. E é provavelmente o gol de despedida, visto que o Wesley está vendido para Roma. É uma pena, né? Mas uma joia rara do futebol brasileiro que vai para a Europa, mas a gente sabe que as coisas sempre foram assim e não tá bem longe de mudar, né? Vamos falar a verdade, a gente sabe que os jogadores jovens, eles sonham em ser profissional, mas é claro, quem é que não sonha em jogar na Europa, disputar uma Champions League, né? Disputar uma competição europeia e se consagrar, e além de ganhar muito dinheiro lá fora, né? Então não foi diferente com o nosso menino Wesley, que marcou o gol da virada do Mengão, fazendo com que nós assumíssemos de vez a segunda posição, tendo um jogo a menos que o Cruzeiro, né? Porque o Flamengo estava disputando o Mundial e agora nós temos um jogo a menos com o Cruzeiro, podendo assumir a liderança do campeonato em breve. Se o Cruzeiro também der uma tropeçada, meu amigo, a gente fizer um jogo normal, depois fazer o jogo que é um jogo a menos, a gente pode abrir 3 pontos em cima dos caras. E o jogo do Flamengo foi um jogo até ok, foi um jogo até, digo, melhor do que o Fluminense, né? Porque ali foi um clássico truncado e tal, mas o jogo contra o Bragantino foi um jogo difícil, mas eu tenho pra dizer que foi um jogo melhor que a gente fez contra o Fluminense. O Flamengo, quando teve as mudanças, o time ficou mais solto, porque eu senti o Flamengo muito amarrado no primeiro tempo, parecia que tava jogando com a corda presa nas pernas, mas depois das mudanças o Flamengo ficou mais solto, ficou um time mais leve, com mais cara de Flamengo, com jogadas de transição e velocidade pelas pontas, aonde o time conseguia acionar mais o Bruno Henrique, onde o Matias Villa nas jogadas individuais conseguia quebrar aquela linha de defesa, deixando o time mais aberto, tendo mais espaço para as infiltrações dos atacantes, e ali chegando a ter elementos surpresa, como por exemplo na passagem de fundo do lateral Wesley, que conseguiu fazer o gol da virada. Então ali o Flamengo sentiu melhor, sentiu mais cara de Mengão, e ali eu acho que o Flamengo deu uma melhorada boa, mas é aquilo, né, galera? A gente tem que saber que o Flamengo também tá com 8 desfalques, então as oscilações vão ocorrer muito. Eu sei que é difícil pra gente torcedor falar pra ter paciência, mas é difícil, porque a gente sabe que o Flamengo tem um elenco muito bom, e qualquer derrota a gente já vai ficar assim com raiva, porque a gente não pode perder jogos, né? A gente perdeu o jogo pro Santos, o Santos perdeu hoje de novo e já tá na zona de rebaixamento. Aquela vitória ali contra o Santos poderia deixar a gente na liderança, porque é um jogo fácil, porque o Santos tá fraco, só tem Neymar e mais ninguém, mas é isso, né? Foi o que tem pra hoje e o Mengão venceu, é isso que importa, nós estamos na vice-liderança. Deixa seu like, se inscreve no canal aí pra poder acompanhar as notícias, tudo relacionado ao Flamengo, beleza? Valeu, tchau!